Bom, hoje a nossa conversa é sobre dois personagens marcantes no Evangelho. Dois personagens que em determinado momento da sua passagem pela narrativa dos evangelistas, eles tinham deficiência visual, eram cegos. Quero falar de Bartimeu e quero falar de Saulo de Tarso. Primeiro, Bartimeu. Do hebraico, Bart, filho de Timeu. Então, havia um homem cego desde a infância que vivia mendicando à beira do caminho. E Bartimeu, em determinado momento, já sabedor da existência de Jesus Nazareno e seus prodigiosos feitos na cura das pessoas, ele escuta um rumor, uma multidão que se aproxima. E Bartimeu, ele, segundo a narrativa dos evangelistas, ele pergunta o que era aquilo, e aí dizem, é Jesus que está se aproximando. E onde Jesus caminhava, multidões o cercavam. Nesse momento, Bartimeu lança fora a sua capa, e agora é um detalhe, uma capa, uma vestimenta que o protegia da chuva, do frio, do vento, e segundo alguns historiadores, nessa capa havia ali uma inscrição que dizia que ali era um miserável, tanto escrito em latim, em grego quanto em hebraico, né? Que era uma permissão para o Bartimeu poder praticar mendicância, como hoje os camelôs têm a licença da prefeitura em algumas cidades. O Bartimeu lança fora a sua capa, fica de pé e fica gritando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E as pessoas já o mandam se calar, porque ele estava gritando, achando que Jesus não ia querer saber de Bartimeu. E quando ele foi instado a se calar, a diminuir a voz, aí que ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E Jesus pede que o tragam até ele. Bartimeu, sendo apresentado a Jesus, Jesus faz a pergunta: o que queres? E Bartimeu diz: quero ver, quero enxergar. E Jesus, nesse momento, concede a visão a Bartimeu, que, para espanto e admiração de muitos, de todos, ele que era conhecido desde a infância como cego, ele começa a enxergar. Uma cura maravilhosa de Jesus. Bom, alguns aspectos de Bartimeu. Ele era mendigo, a mendicância era oficializada na Velha Jerusalém, fazia parte dos deveres das obras da lei, você dar esmolas. Então existia essa regulação dos miseráveis, dos mendigos. Então, quando Bartimeu, que a vida toda foi cego, não tinha outro ofício a não ser da mendicância, joga fora sua capa, e certamente alguém já haveria pego para poder utilizar essa permissão da mendicância, ele, de visão agora adquirida, ele já não é mais o cego, já não é mais o mendigo, e ele poderia ter pedido para Jesus qualquer coisa: casa, comida, dinheiro, posses, e ele pediu para enxergar. Sai da sua condição de pedinte e passa a enxergar o mundo através da intervenção de Jesus. Deixa de ser Bartimeu cego e passa a ser Bartimeu, aquele que vê.
pulando agora para outro cego, Saulo de Tarso, o eminente sacerdote, autoridade do Sinédrio, com uma potencialidade considerável, um dos principais e o principal perseguidor dos cristãos, ele indo até Damasco para procurar Ananias, certamente para o trancafiar e depois executar, como havia feito com Estevão, brilhante, jovem, seguidor de Jesus Nazaré, talvez o primeiro grande orador cristão naquele tempo. E Saulo foi o responsável pela prisão e o apedrejamento, levando à morte de Estevão. E Saulo observa ali que Estevão morre perdoando ele, dizendo palavras de fé, de coragem, de encontro com o Messias, com Jesus, e aquilo já que altera o estado espiritual de Saulo. Que tipo de gente é essa que enfrenta a morte com um sorriso no rosto? Que tipo de gente é essa que não tem medo da morte? Bom, Saulo indo atrás de Ananias, às portas da cidade, ouve um estrondo, um clarão, ele cai enseguecido ao chão e ouve a seguinte palavra: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus falando com Saulo. Nesse momento, Saulo, ele se arrepende de tudo aquilo que ele estava fazendo. Nesse momento, ele reconhece a grandeza, a legitimidade de Jesus como o Messias, como o Salvador. Nesse momento, Saulo, caído ao chão, cego, pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E Saulo manda ele procurar Ananias. E Jesus manda Saulo procurar Ananias. E Saulo é levado pelos seus ajudantes de ordem. E Jesus aparece para Ananias e fala: você vai se encontrar com Saulo. E Ananias, todo temeroso, fala: mas Saulo, aquele que persegue os cristãos? Sim, ele é um vaso muito valioso para mim. Saulo se encontra com Ananias e Ananias restitui a visão de Saulo. E a partir daí, Saulo assume o nome de Paulo, Paulo de Tarso, e se transforma no maior divulgador do Evangelho de Jesus, uma jornada luminosa levando o Evangelho de Jesus a todos os povos, aos gentios, às pessoas que não eram dos judeus. Bom, Bartimeu e Paulo, duas personalidades marcantes que adquirem a visão graças a Jesus. Quero falar do manto de Bartimeu, o manto da invisibilidade. Quero falar dos invisíveis que fazem parte da nossa vida e a gente não os enxerga. Quem são esses invisíveis? A iniciar pelos espíritos protetores, pelos espíritos obsessores que nos rodeiam e nós não enxergamos, salvo aqueles que têm mediunidade. Mas a minha atenção maior é jogada em cima dos invisíveis encarnados. Essas pessoas humildes que passam em nossa existência e a gente não as percebe. Como não percebeu o levita que passa pelo homem caído e não socorre? Como não percebeu o sacerdote que passa pelo homem caído e não socorre? Aquele que percebeu foi o samaritano, considerado herege, o impuro, o ímpio, que fez a vontade de Deus, de amar ao próximo como a si mesmo. Quantas vezes a gente passa na via pública e encontramos na nossa rua uma pessoa varrendo a rua,
o gari, o varredor das ruas. A gente sabe o nome dele. Ele está varrendo a nossa sujeira, aquela que sai da nossa calçada e fica na via pública, evitando muitas vezes a enchente, o acúmulo de lixo e o acometimento de doenças. Quero falar aqui do carteiro, por exemplo, que é aquele que leva algumas correspondências ainda de forma de papel às nossas casas. Quero falar do trocador, do trocador do ônibus, do motorista do ônibus. Quero falar aqui dos pedintes que a gente encontra no caminho. Um estudante de uma grande universidade pública no estado de São Paulo fez sua tese de doutorado sobre as pessoas invisíveis. E ele fez uma experiência. Ele ficou durante um ano varrendo os corredores da universidade que ele estudava. Encontrava os seus professores, encontrava alguns colegas e ninguém percebia ali aquele colega de estudo, aquele aluno. Foi para essas pessoas que Jesus veio e lançou a luz dos seus olhos. Jesus veio olhar as pessoas que nós não olhamos. Jesus veio focalizar essas pessoas que passam despercebidas na nossa vida. Para essas pessoas, para os humildes, para os alquebrados de espíritos, para os derrubados pelo caminho, para os caídos da nossa praça pública, que Jesus veio passar, levantar e se movimentar, porque o Evangelho é um evangelho de movimento, de levantar e caminhar, segundo Emmanuel em seu livro Segue-me, na primeira lição. Então, esse evangelho de Jesus, ele vem para dar luz a todos os filhos de Deus, encarnados e desencarnados, a todas as pessoas que nós encontramos pela via pública, como o samaritano encontrou uma pessoa em situação ali lamentável, machucada, ferida, foi lá e ajudou, fazendo a vontade de Deus, segundo o mandamento de Jesus, nos trouxe amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu quero aqui fazer esse apelo, esse pedido de reflexão. Quantas pessoas a gente passa pela rua e não vê? Estou vivenciando uma experiência nova na minha vida, morando agora numa cidade pequena de 10 mil habitantes. E aí, aqui ainda há um costume que eu acho maravilhoso. Qualquer pessoa que cruza o nosso caminho, a gente dá bom dia, a gente dá boa tarde, a gente cumprimenta, porque é um ser humano que está passando na nossa via. Como aqui tem poucas pessoas, então aquela que passa de encontro, existe uma alegria, uma satisfação. Boa tarde, bom dia, como vai, tudo bem? Quem é você? Você mora onde? A gente tem esse hábito ainda que as grandes cidades perderam, que a velha Jerusalém havia perdido. E Jesus não veio para os doutores da lei, não veio para os ricos, não veio para os poderosos, porque os poderosos não enxergavam Jesus. Para os poderosos, Jesus também era um invisível. Jesus de Nazaré, ele era da periferia, Jesus era um caipira para aqueles doutores da lei. Então Jesus é aquele que chega, invisível também, pelo seu jeito de se vestir, pelo seu jeito do seu cabelo. Ele era um matuto, era um caipira, era um retirante. Se fosse no Brasil, talvez chamaremos de nordestino, que categoriza um senso comum de preconceito, notadamente na região sul-sudeste do país.
A gente, ou então se estivéssemos nos Estados Unidos, como aqui tem muita gente que vai para os Estados Unidos, ele é um latino. Se estivéssemos na Alemanha, ele é um turco. A nossa sociedade é eivada de preconceitos sobre a aparência das pessoas. Então Jesus surge no cenário da velha Jerusalém como um retirante, um caipira, uma pessoa sem muita importância. Ele que encarna numa situação praticamente de rua, em que ele nasce numa estrebaria, numa cocheira de animais, ele que muitas vezes dormia no Monte das Oliveiras, sob aquelas árvores maravilhosas, ele que trabalhava na oficina de seu pai José como carpinteiro, ele que andava com os pobres, com os sujos, com os feios, com os desqualificados. Jesus é esse ser invisível ainda hoje para muita gente. Muita gente quer ver um Jesus que venha lhe trazer prosperidade econômica, que venha lhe trazer o paraíso aqui nesta terra através da teologia da prosperidade, onde se vende uma ilusão de que você tem que ter tudo de material, de bom, enquanto está encarnado, esquecendo do núcleo poderoso do Evangelho de Jesus, que é o amor incondicional ao ser e não ao ter. Jesus questionou como nunca os costumes daquela época, e seus questionamentos perduram até hoje. Jesus, o homem invisível ainda, para uma grande parcela de corações endurecidos, materialistas da nossa terra de luta e de sofrimento. Que nós possamos, assim como Bartimeu, lançar de nossas costas esse manto da invisibilidade, mas de não enxergar os invisíveis. Que nós possamos, caídos em nossa existência, readquirir a visão e enxergar Jesus e perguntar para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E quiçá nós possamos olhar as pessoas como Jesus olhou naqueles tempos e ainda olha. Quiçá nós possamos copiar o jeito amoroso de Jesus, que se preocupava com os velhos, com as mulheres, com as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, porque aqueles que se assemelharem a eles herdarão o reino dos céus. Jesus, esse homem invisível, que ele possa ser luz, que ele possa se materializar em cada coração, que Jesus possa aparecer em cada lar, em cada evangelho no lar, em cada reunião familiar, em cada ceia de Natal, em cada comemoração de Páscoa, que Jesus possa se tornar visível, tangível, através dos seus frutos, através do seu evangelho, através das oportunidades que todos nós temos de ajudar uns aos outros, como ele nos ajudou. É hoje a conversa sobre os homens e mulheres invisíveis, de Jesus de Nazaré até cada um de nós. Obrigado.